segundo parágrafo, na quarta linha, bem no meio, começa assim: certo, a esses mundos, acharam? Eu estou perdido. Página 277, você nem abriu na página ainda? Eu não sei. Segundo parágrafo, quarta linha, bem no meio. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Concordo plenamente. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goza do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Não há o que duvidar dessa afirmativa. No parágrafo seguinte, segunda linha, há muitas moradas na casa de meu pai. Na quarta linha, a casa do pai é o universo. E na última linha, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, haveria muitas moradas ou diferentes mundos com características diferentes. Características de que natureza? Evolutiva, de progresso, sendo habitado por espíritos no grau correspondentes de evolução também. Tá? E aí, no último parágrafo, na quarta linha de baixo para cima, tem a classificação dos mundos. Mundos primitivos. Acharam? Destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, por exemplo, quando a Terra era um mundo primitivo, estavam por aqui o Homo erectus, o homem de Neandertal, já viram essas gravuras em documentários e livros, né? Então, era o ponto inicial da caminhada do espírito na condição humana. Está bem entendido? O espírito era bem primitivo. E aí que começou? Eu estava doida para perguntar isso. Aí que começa a condição hominal. Ali você, tudo, nada está salto, né? Então, entre esses homens primitivos, vamos falar humanoides. Entre esses humanoides primitivos, havia diferentes manifestações de razão, de consciência e de discernimento. Alguns estavam mais próximos da etapa anterior e outros indo para um grau superior. Por exemplo, aquele desenho conhecido ali, né? Macaco, papapá, o Homo sapiens. Aonde que, mais ou menos ali, o que seria? Quando ficou em pé. Entendeu? Ficar em pé é uma coisa complicadíssima. O dia que o antropóide se colocou em pé, o corpo teve que se reorganizar inteirinho. Até hoje a coluna vertebral ainda está apanhando. Né? A cópula mudou a posição. Os mamíferos cobrem as fêmeas numa abordagem por trás do corpo da fêmea. No relacionamento sexual humano, a abordagem é frontal. Então, nessa colocação do corpo ereto, se a mulher se levanta após a cópula, o sêmen retorna, sai do corpo dela. Então, precisava de um mecanismo que a deixasse prostrada. E aí surge o prazer sexual porque prosta o casal, no caso Teresa é da mulher, e ela permanece deitada tempo suficiente para que o sêmen alcance as trompas e aí possa fecundar algum órgão que lá exista. Quando nós ficamos de pé, nós precisávamos nos olhar frontalmente. Então os olhos começam a vir para cá. De pé e com os olhos frontal, a nossa visão é muito maior. Não só maior em profundidade, mas também na angulação. A gente vê praticamente 360 graus. Não é isso? É como se nós estivéssemos dentro de uma esfera, porque a gente vira a cabeça e enxerga tudo. Os outros mamíferos não viram a cabeça como nós viramos. Não, já não pode ver 360, não tinha que virar completamente. Não, pois é, mas você pode fazer isso. Os outros não têm essa possibilidade. Então vejam quanta coisa. Nenhuma fêmea de mamífero tem seios.
E os seios, o volume, a glândula mamária com volume, ela é um impedimento à boa amamentação. Mas por que persistiu como caráter adaptativo? Porque é atrativo que garante a reprodução. Os lábios, de cor diferente do restante da face, também é adaptação relacionada com a sexualidade. Isso tudo pode evoluir também, né? Quer dizer... Mas provavelmente nós já estamos nesse estágio, com isso pronto. Com isso pronto. Agora vejam só, isso aqui eu estou lembrando assim, ano passando, porque tem uma série de acomodações só porque o antropóide ficou em pé. Então, quem foi que o colocou em pé? Não foi uma estrutura orgânica. O mesmo corpo que andava de 4 ficou em pé, porque mudou o comandante. O comandante que animava aquele corpo pensava, entre aspas, um pouco mais... Tinha um pensamento mais elevado do que aquele que estava animando o pessoal que andava de 4. Entendeu? Então vejam como isso é bonito, como é um encadeamento maravilhoso. A ciência, ela não nega o que a doutrina ensina. O fato das ideias de Darwin e das ideias espíritas terem surgido na mesma época, também não é uma coisa do acaso. Também não é. Diga. Hein? Deixa eu tentar raciocinar com você. Não, vamos lá. O homem está lá andando De 4. animal de 4. Aí começa a levantar. Nesse momento, qual é a qualidade desse espírito? Tem espírito? O espírito aí depois, tá. da onde vem esse espírito? O que eu imagino? deitado. Claro que os quadrúpedes, os antropóides quadrúpedes, eventualmente ficavam de pé. E ficam até hoje, mas retornam à posição de 4 apoios. Mas o princípio inteligente, já transitando na área hominal, fez com que aqueles que se levantassem não mais se pusessem de 4. E aí você já está transitando no reino hominal. Então, esse princípio inteligente é a espiritualidade? É a espiritualidade. E vejam bem, tudo Ele isso... vem da onde? Como Ele veio, o princípio, é o mesmo É a princípio evolução, né? inteligente que estava no cristal. É o mesmo. É Mas o assim, mesmo. por exemplo, desdobrando. Ele vem se desdobrando. E a questão da reencarnação, quer dizer, das outras vidas, aonde que, entendeu? Porque Não, aí você não pode chamar de reencarnação o que se passa antes do estágio hominal. Como é que começou isso? Entendeu? Você não pode dizer assim, então o cachorro tem espírito? Não. Isso eu sei. Tem princípio inteligente. Não, O cristal tem espírito? Não. Tem princípio inteligente. Então essa escala evolutiva toda... Respondeu a minha pergunta que eu fiz há 3 meses atrás. Os animais têm espírito? Essa escala evolutiva toda é o princípio inteligente aprendendo a ser espírito. isso que eu queria. Então, aqui o homem tem espírito. Quem tem espírito, no caso, é o homem. Não, quem é o espírito é o homem. Só o Ele homem. que tem princípio inteligente, mas você pode ter princípio inteligente e não necessariamente ter espírito. Antes do homem, todos os seres têm princípio inteligente. Mas não tem espírito. Não é espírito. Não é espírito. Então, digamos, quando É o espírito começou, não sei se é um termo, quer dizer, mas Uhum. quando começou isso, quer dizer, era o princípio inteligente, então. Era o princípio inteligente alcançando o reino hominal. Isso tudo dele ficar em pé e olhar, gente, é muito interessante, porque a potencialidade de inteligência é solicitada. Porque quando você anda de 4, o seu mundo é desse tamanhozinho. Quando você levanta a cabeça, o seu mundo é imensurável. Então, aquela inteligência que está lá, potencializada em você, ela vem vindo. Então, naquele monte de antropóides que surgiram, de humanoides, né, tem o Homo erectus, tem o Homem de Neandertal, tem o Homo sapiens, havia várias espécies. Só uma deixou descendentes suficientes para hoje nós estarmos aqui. Por quê? Foi aquela em que o princípio inteligente alcançou verdadeiramente a etapa hominal e saiu dominando o mundo. Que foi Também quando a a gente vida ficou em pé. Ficou em pé. A vida de 4, agora de 4 é muito limitada. É muito Foi limitado. a necessidade de evoluir que fez ficar em pé. Né? E aí a gente começa, no que a gente vê o mundo, mas se você começar a estudar, por exemplo, como é que o homem aprendeu a fazer pão? Alguém já se perguntou? Não.
uma história que eu acho muito boa. Não conta. Ah, conta. A história é mais ou menos a seguinte. O Homo sapiens surgiu na África. Isso é, fora de dúvida, é fato consumado e provado. E eles andou para o norte. As condições ambientais não eram as que são hoje, né? Hoje tem o deserto do Saara ali bloqueando, né, o acesso à fronteira norte da África, do continente, mas à época isso aconteceu provavelmente há uns 120, 130 mil anos. Ele inicia esse percurso. E aí ele vai andando, vai subindo. Onde hoje é o Oriente Médio, os espaços que hoje tem água eram muito menores. Ele deve ter descido por ali. E há um ramo, então, que segue para o norte e o leste, porque hoje constitui a Europa, e um ramo que segue para o oeste, que vai dar origem aos habitantes da Ásia, Índia, China, Japão, Indonésia, aquela região toda. Da Europa. E da América. Ah, sim, depois Eram unidos. pode ser que o Estreito de Bering tenha servido para... É porque é curioso, que a gente tem muita tendência a ver o mapa assim, né? A gente esquece que... E então, nessa subida em direção à Europa, vamos falar assim, esse homem primitivo, ele comia o que ele achava. Ele ia catando, ele era um homem caçador-coletor. Caçava os animais que ele podia dominar com as próprias mãos e colhia os frutos que encontrava pelo caminho. E na Europa tem até hoje um trigo selvagem, não esse trigo domesticado que a gente usa, mas o trigo primitivo. O autor dessa história que eu estou contando para vocês entende o seguinte, que o homem chegou um dia num lugar que tinha esse trigo, né, devia ser o quê? 30 pessoas, 40, sei lá, né? Era uma multidão, 40 pessoas naquela época. Vamos lá, ele com o grupinho dele, colheram aquelas sementes e comeram. O trigo é muito nutritivo, ficaram felizes e aprenderam, né? Semente boa para comer, tá certo até aí? Aí comeram, acabaram com a safra inteira de trigo e foram embora procurando outro lugar para achar comida. E foram achando essas sementes em vários lugares. Então, em algum momento, eles inventaram de guardar a semente enquanto caminhavam. Eu vou daqui para lá, mas vou levar um pouco dessa semente. Guardar aonde? De repente, numa bexiga do animal que eles mataram, ou na carcaça de pele do animal, ou sei lá, numa cuia que eles fizeram com algum vegetal de casca rígida, enfim. É provável que alguma coisa, antes da cerâmica, a gente tenha se virado com alguma coisa que encontrou pronto. E lá foi ele levando o trigo. Aí o trigo umedeceu. Ou porque ele jogou água, ou porque choveu, enfim. O trigo umedeceu. Umedeceu e fermentou. Fermentou, ficou aquela papa ali, né? Aquela coisa horrorosa. Mas não se jogava comida fora naquela época. Então o que fez o homem? Guti. O que ele vinha comendo como semente crua, pura, ele começou a beber. Gente, trigo fermentado produz álcool. Certo? Então era mais ou menos uma cerveja que ele estava tomando. Certo? Quem sabe gostou? Então toda vez que o trigo molhava, oba, hoje vai ter